Olá, sejam bem-vindos, alunos do CEJA. Sou o professor Wagner, da equipe de matemática da Escola do CEJA de Americana. O objetivo desse vídeo é auxiliar na resolução do roteiro 1 e também das atividades do livro 1. Esse primeiro vídeo vai abordar conjuntos numéricos para as 3 primeiras atividades iniciais. Conjuntos numéricos. O primeiro conjunto que foi criado foi dos números naturais. Vou contar uma historinha para vocês. Tá? Então, antigamente, as pessoas faziam as escritas dessa maneira aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Foi criados os números que atualmente a gente utiliza no nosso dia a dia. Tá? Essa representação facilitou a criação desses conjuntos. Então, a partir do zero, a gente tem o conjunto dos números naturais. Tá? Isso é infinitamente. Então, agora eu tenho 1, tenho 2, tenho 3 e assim por diante. Tá? Tinha 5 objetos e não queria mais um, tirava. A maneira de representar isso era riscando. Tiro mais um, risco. Para evitar isso aqui, foi criado o conjunto dos números inteiros. Que é a mesma numeração para o lado positivo e também para o lado negativo. Então, menos 4, menos 3, menos 2... Isso infinitamente para o lado negativo e também para o lado positivo. Então, agora tenho 1, 2, 3, não quero mais esse, fico com 2, fico com 1, tiro 1, não tenho, peço emprestado. Fico devendo 1, fico devendo 2 e assim por diante, tá? Depois teve a necessidade de criar outro conjunto. Por quê? Eu tinha um objeto e queria dividi-lo com alguém. Então, o conjunto que fala das divisões é o conjunto dos números racionais. Quem são o conjunto dos números racionais? São os números que têm divisões numéricas. Quem a gente divide? Ele pode ser representado por frações, tá? Tanto positivo quanto negativo, ou pode ser representado de forma decimal. Certo? Então, no conjunto dos racionais, temos as divisões, que pode ser decimal ou fracionado. Nos decimais, a gente tem os decimais exato, números finito, e temos a dízima periódica. Tá? A dízima, temos dízima simples e a dízima composta. Para as dízimas finitas. Por que finita? Porque elas têm fim. Dízima simples. Então, atrás da vírgula vai aparecer números repetindo. No caso aqui, 2,333 e assim por diante até o final. Outra dízima. 3,45. Também é uma dízima periódica simples, que o período atrás da vírgula se repete até o final. Dízima periódica composta é quando vai ter um período atrás da vírgula que não se repete e os demais números continuam a repetição. É uma dízima periódica finita composta. Então, esses casos pertencem ao conjunto dos números racionais.
Temos também nas divisões aquelas divisões que nunca têm fim. São as chamadas divisões infinitas, tá? Como assim? Ele vai receber o nome de irracional, representado pela letrinha I. Esses outros símbolos são as representações que são utilizadas para cada conjunto, tá? Então, no irracional, são as divisões que não têm fim, são as dízima infinita. Quando isso ocorre, você vai observar que vai ter uma numeração que ela não é sequencial e nunca repete o número. Vai aparecendo outros valores e não tem fim, sempre vai alternando. Quando for esse caso, ele pertence ao conjunto dos números irracionais. Geralmente, todos os números que estão em raiz, que são primos, pertencem a esse conjunto, tá? Porque eu digo número primo? Raiz de 5 é um número primo. O resultado dele vai ser um número irracional, tá? Se eu colocar raiz de 16, dá um número exato. Ele não pertence ao conjunto dos irracionais. Vai pertencer ao conjunto do natural, pertence ao conjunto do número inteiro, tá? Pertence ao conjunto dos... mas não pertence ao irracional. Outro número que vocês conhecem bastante é o π, que atrás dessa vírgula existem mais de 100 números. Então, para efeito matemático é 3,14. Porém, ele é um número irracional, que é uma numeração que não tem fim. E para finalizar, temos o conjunto dos números reais. Quem que é o conjunto dos números reais? É todos esses conjuntos reunidos, todos os conjuntos em um só. Como que a gente pode representar esses conjuntos? Podemos representar da seguinte maneira: conjunto dos números naturais, ele está dentro do conjunto dos números inteiro. Por que que ele está dentro? Porque aqui é só os números positivos, incluindo zero, e no inteiro aumenta os números negativos, que pertence ao conjunto dos números racionais. Porque nas divisões a gente pode usar os números inteiros, exceto zero. A gente não pode dividir, o divisor não pode ser zero, tá? Porque não existe divisões por zero. Ao redor vai vir um número irracionais, porque é aquelas divisões que nunca tem fim. E todos eles cabem dentro do conjunto dos números reais. Espero que tenha ajudado e até o próximo vídeo.